Vamos começar? Vamos juntos nessa, turma. Mais um encontro nosso nesse terceiro dia que nós estamos aqui falando sobre a categoria de frutas, legumes e verduras. Então, muito obrigado para os participantes, para quem está fazendo esse esforço de seguir conosco aqui nesses 4 dias de encontro. Recapitulando, o que que nós fizemos? Na terça-feira, a gente trouxe uma visão mais ampla, um pouco de cima, no contexto do ano passado, 2025, e alguns aspectos importantes para agir em cima dos pontos mais sensíveis da categoria de frutas, legumes e verdura para 2026. Recapitulando que isso são reflexões para o setor, são maneiras da gente tentar trabalhar de maneira preventiva. Isso conversa com a questão da prevenção da perda. Esse nome ele é muito fiel àquilo que deveria ser feito de fato em relação à categoria, ou seja, eu não quero que aconteça a perda, a gente quer trabalhar na prevenção, onde nós conseguimos, obviamente, então tem ações que são controláveis, que a gente pode ter alguma atitude nelas. E nos dias seguintes, então, quarta, quinta e amanhã, nós elegemos itens que são mais sensíveis e que tiveram, ao longo de 25, daquilo que nós acompanhamos, problemas em termos de qualidade. O primeiro foi a melancia, onde nós convidamos a equipe da BASF. Hoje nós estamos aqui com o Davi Nunes, da Sacata, e estamos também com o Sérgio Hanai. Tomate. Tá? Um pedidinho para vocês fecharem o microfone, por favor. Obrigada. É, lembrando, né, nesse sentido, que o microfone está aberto para vocês também, não se sintam aí intimidados para não abrir e falar, tá? Sintam-se à vontade. Então, hoje, Tomate, Davi, Hanai. Hanai, nós nos conhecemos via a Sakata, provavelmente, né, Hanai? Eu acho que foi por aí. A Sakata foi o catalisador aqui da nossa aproximação, Tem. provavelmente, né? Uhum. Então eu vou seguir e passo a palavra para vocês, recapitulando aqui só um pouquinho que a gente tem essa lógica, essa dinâmica da ferramenta do Zoom, onde tem as perguntas e as respostas. Tem essa questão da possibilidade aqui de contribuir na alegria e na tristeza, como eu tenho trazido aí anteriormente. O chat também funciona. Então, qualquer pergunta, se não quiser interromper, se não se sentir à vontade para interromper, pode colocar ali, a nossa equipe vai nos ajudando. Nós temos pessoas aqui do time da Paripasso que estão servindo de apoio aqui para facilitar esse diálogo, tá? Então, Hanai, começo passando a bola para você se apresentar e trazer um pouquinho da tua vivência, experiência, e na sequência, Davi. Perfeito, Jean. Primeiro, obrigado aí pelo convite, tá? Bom, gente, meu nome é Sérgio Hanai, eu sou consultor, né, na produção, fico focado na produção. Sou formado em agrônomo, né, engenharia agronômica, em Piracicaba, lá na USP, já tem 28 anos, né? Fiz um mestrado depois em doenças de plantas também, tá? E já estou aí, né, focado na cultura quase 30 anos, né? E eu gosto sempre de dizer, né, que eu sou filho de pequenos produtores também. Então, desde que comecei por gente, eu estou nesse ramo aqui, vamos dizer assim, tá? Vamos tentar contribuir aí um pouco com informações aí na produção, né? Antes da porteira, tá? Muito obrigado, Hanai. E o Hanai, sempre que a gente tem dúvidas aqui técnicas que muitas vezes vêm de vocês, supermercadistas ou até mesmo comercializadores, em relação a aspectos daquilo que está sendo avaliado na qualidade, a gente recorre aí ao universitário Hanai, né? Procurando ter a informação correta para poder voltar. A gente não tem domínio de tudo. Davi, passo a bola para você. Antes de qualquer coisa, é um prazer estar aqui com vocês hoje, poder contribuir de alguma forma, né? Qualquer informação ou algo que vocês possam aplicar no dia a dia de vocês, para a gente já vai ser muito satisfatório, né? Eu sou biólogo, eu sou técnico agropecuário também. Eu trabalho na Sacata hoje, já estou há quase 30 anos também no segmento de horticultura.
Hoje eu sou gestor do sistema integrado, do departamento de novos negócios, né, onde tem o sistema integrado e a marca Mais Sweet Salad, e estou à disposição também para contribuir aí o que for possível na evolução de vocês, de cada setor, de cada segmento do FLV. Por que que a gente trouxe o tomate aqui nessa discussão, né? A melancia é um item importante, foi difícil o ano passado lidar com esse produto, mas o tomate das culturas que nós acompanhamos junto aos nossos clientes foi o item número um de perda. Não vou dizer que foi em 100% dos supermercados, mas foi na sua grande maioria. E o processo todo inicia-se lá no campo. Então, né, a gente está falando de é, tecnologia de semente, que é o caso aqui, é o principal foco da Sacata, mas também todos os manejos. Davi, eu volto para você explicar um pouquinho essa dinâmica de trabalho da companhia, da empresa, como é que vocês atuam nesse processo, né? Ok. A Sakata é uma empresa de sementes, né? Ela atua no segmento de genética, melhoramento genético de hortaliças e flores. E ela tem um departamento de novos negócios, um departamento onde ela criou um sistema integrado de produção, cuja a intenção é atender a necessidade da população brasileira de ter o alimento seguro, de alta qualidade e frequentemente disponível, porque nem sempre nós conseguimos agregar as três coisas no alimento. Ou ele tem qualidade, ou ele não está disponível. E segurança do alimento tem a ver com qualidade, mas nós tratamos isso separadamente. Além disso, oferecer aos produtores, que é um elo determinante para a qualidade, um suporte técnico qualificado, né? O Hanai é consultor da Sakata e ele nos ajuda nesse aspecto. Depois nós temos nesse departamento ainda o núcleo da comercialização, onde nós trabalhamos com a Umbrella Brand Mais Sweet Salad, que apresenta esses produtos para o mercado e é um portfólio hoje de 7 produtos, mas o carro-chefe é um tomate e daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre ele. Próximo. Hoje nós temos parceiros que embalam os nossos produtos. A Sakata, como eu disse, é uma empresa de genética, então esse departamento ela atua em parceria com empresas que representam as marcas desenvolvidas pela Sakata no mercado. E na imagem à esquerda a gente vê aí os polos de produção e os parceiros que embalam, selecionam, classificam e distribuem esses produtos pelo Brasil. E à direita a gente vê a capilaridade, onde nós estamos, os nossos produtos são posicionados. Então, eu trouxe mais para que vocês tenham uma ideia da abrangência, que nós temos atuação em todo o território nacional e nós conhecemos da realidade da tomaticultura em todo o território nacional. Aqui, como eu disse, a Sakata criou esse sistema integrado que atua é uma empresa de genética, ela desenvolve a semente, então ela atua desde a venda da semente, ela é a gestora desse sistema, é similar ao sistema de integração de aves e suínos, né? Ela provê a genética e depois ela vende essa genética para um distribuidor de sementes, que por sua vez ele Ô, Júnior, passa a dar o ô, Júnior, suporte técnico aos não é pra... integrados, Oi? aos produtores que produzem os produtos que serão comercializados nas marcas e, e esses produtores é o elo seguinte que nós chamamos de integrado. Depois nós temos o integrador, que são aqueles players que vocês viram no mapa anterior, que selecionam, classificam, embalam e representam as marcas junto ao varejo. Depois nós temos o varejo propriamente dito, que é dos elos extremamente importantes da nossa cadeia de valor, aí que tem que ser percebido o valor, e o consumidor final também, que para ter a recompra. Então, esses são os elos da nossa cadeia de valor. Mas como hoje nós estamos falando da jornada da qualidade do tomate, eu gostaria que você mudasse bom, está sem a animação, mas pode voltar, por favor, Jean. Dentre esses elos, a gente dá um destaque
para o integrado, que é o produtor propriamente dito. Nesse elo da cadeia, a gente tem a determinação da capacidade máxima, da qualidade máxima que o fruto pode obter. É aí que é feita a qualidade. Tudo que é feito depois disso, transporte, boas práticas de manipulação, embalagem, frete, posicionamento, é para armazenamento, né? É para preservar a qualidade do produto. Então, eu gostaria já de chamar a atenção de todos para que desse uma atenção especial para os parceiros, para os produtores, para os fornecedores de vocês. Esse é o portfólio hoje. Nós temos 7 produtos comerciais e o carro-chefe é um tomate tipo grape, mas nós temos 3 tomates no nosso portfólio. Até aqui foi um pouco para falar do, do nosso trabalho, que nós fazemos, para vocês nos conhecerem um pouco melhor. Agora nós vamos falar Mas, Davi, eu acho que é importante aqui, né? Apesar da gente fazer essa introdução aqui muito voltado para o portfólio da companhia, mas quando a gente está falando de inovação, eu queria trazer uma reflexão aqui para deixar também no radar da área comercial, especialmente da área comercial. Esses itens, assim como os próprios tomates, eu tenho entrado em empresas para fazer o trabalho e falar assim, o que que eu trago de inovação? Então, talvez olhar para um nicho específico de mercado com algum desses itens pode ser uma frente de inovação que faz parte da estratégia como uma contribuição de margem melhor, com um posicionamento numa região melhor, vamos dizer, num grupo de itens que vai agregar valor especificamente. Então, eu acho, assim, só trazer esse aspecto, porque a gente conversou bastante ao longo dessas semanas passadas e hoje também aqui com o Davi, com o Sérgio. A intenção não é a gente ficar propagandeando, mas de fato trazer opções que possam de alguma maneira agregar valor ao negócio, né? Então aqui tem alguns Uhum. dos exemplos, né, Davi? exato. Aí nós podemos ver uma oportunidade de agregar valor para o varejo também. As marcas próprias hoje são uma realidade, já não são mais uma tendência. Então, essas co-brands com o nosso portfólio é uma oportunidade. Independente de quem for o fornecedor, isso tratar a oportunidade de trabalhar a marca do fornecedor junto é uma oportunidade de tanto o fornecedor quanto o varejo se estabelecerem, né, com um produto de qualidade, o produto estar sempre estável e disponível. Então, essa questão de trabalhar marcas, hoje nós trabalhamos nicho, né, especialidades, né, esses tomates, esse tipo de tomate que nós estamos trabalhando, ou discutindo agora, é especialidade. Mas isso serve para as marcas próprias em todos os segmentos do tomate. Perfeito. Sei, Bom, Hanai, você quer falando, comentar aqui? Não sei também, né? A gente está tocando, né, Mas, Davi? Nós estamos em três aqui, claro, então também sim, não sim. queremos monopolizar. claro, Não, vai lá, eu Hanai. acho que, assim, só para dar esse destaque, né? O produtor, ele sempre teve a questão de produzir para depois vender. Esse sempre foi um erro, né? E eu acho que a organização da cadeia está em vender primeiro e produzir aquilo que o mercado, que o consumidor quer comprar, né? Aí a gente consegue realmente organizar essa cadeia, né? Eu acho que o sistema veio muito para isso, para organizar essa cadeia. É difícil, não é fácil, mas já estamos aí há quase 20 anos nessa briga, né? Muito bem. E essas variedades, Davi, que estão aqui? Isso, na verdade, não são variedades, Jean, são tipos de Ah, tomate, então é importante perfeito. a gente destacar isso. É importante que todos os presentes hoje entendam que esse primeiro tipo, que parece um caqui, também é chamado de longa-vida, mas o nome comum dele é o tomate salada, né? É o tipo salada, né? Então aí tem diferentes variedades que têm esse formato, esse aspecto. Depois nós temos também o italiano, tipo italiano, que também é chamado de saladete. Na verdade, é uma terminologia saladete, depende da região ou um pouco do tipo de tutoramento, mas o nome mais adequado seria o tipo italiano. É um outro tipo. E nós temos o tipo Santa Cruz,
que era o famoso Débora, que foi bastante conhecido. É, e esse tá perdeu um pouco de espaço para o tipo italiano, mas é mais um tipo que também tem bastante qualidade. O Salada, o italiano e o Santa Cruz, todos esses, na verdade, são tomates que são para mesa. Vai depender do tipo de manejo, de condução, como ele foi produzido. Mas todos podem ser produzidos tanto a céu aberto quanto em estufas. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Aí nós temos tipo cereja, que é diferente do tipo grape. Esses dois já são especialidades. Eu esqueci de colocar, nós não colocamos aí o tipo rama também, que é um tipo que está se destacando no mercado brasileiro hoje, está cada vez mais disponível. O cereja normalmente se caracterizava por ser tomates mais ácidos, e aí os grapes ganharam espaço dos cerejas, porque eles são mais adocicados, né? Nosso carro-chefe hoje é um tomate tipo grape. Então, esses são os tipos. Por exemplo, nós temos marcas de tomates do tipo grape. Nossa marca é a marca Sweet Grape. Nós temos outro tipo grape que é o Salad Sensation. Existem outras no mercado. É importante não confundir, porque Sweet Grape é uma marca. Tipo grape é um tipo de tomate. Então, o tomate tipo salada, por exemplo, às vezes é chamado de Carmen em alguns lugares, mas isso era a variedade do tomate que era utilizada. E ele se tornou longa-vida porque essa variedade trouxe um grande diferencial de tornar o tomate mais forte e poder viajar a longa distância. É mais resistente a esmagamento, e o que também comprometeu um pouco o sabor. Mas enfim, esses são os tipos de tomate. Eu achei importante que a gente visse isso para não. Holandês. O holandês pode ser de rama, mas é, pode ser colhido em rama, mas pode não ser colhido em rama. O, é, o Só um de detalhe aqui, rama, pode Davi, falar. uma curiosidade aqui, talvez, que esses dois itens aqui, saladete e Opa, saladete e salada, né, ou longa-vida, é interessante, porque nos cadastros que eu vejo dentro dos supermercados, tem mais escrito longa-vida e escrito italiano. Aí varia aqui, né? Mas muito Uhum. longa vida. Então são os dois registros lá. Esses dois juntos aqui é o que tem representado maior índice de perda, tá? Dentro dos Tá. registros ali de varejo. Cerca de 10% do volume total. Esses dois são os que mais representam perda porque são os mais produtivos, o que mais é os maiores volumes de produção, são os mais Ok. comuns, os mais disponíveis. O italiano cada dia ganha mais espaço, mas é tudo uma questão de época, condição climática, transporte, ao que o fruto foi submetido, às boas práticas, a tudo aquilo que nós já estamos começando a discutir. Depois nós vamos ver um pouco Per- mais sobre isso. Perfeito. Hanai, alguma contribuição ali em relação aos tipos? Alguma coisa? Não, acho que assim, ó, a questão do tipo de tomate, você vê que a Sakata, né, ela lançou muitos tipos, né, que nem o Longa-Vida, Carmen, eu vejo muito cadastrado Carmen, né, eu vejo muito tipo Andrea, né, italiano, né, então, assim, você vê o Sweet Grape, né, que o Davi acabou de comentar, então a Sakata lançou muitas marcas, né, de tomate, que automaticamente no cadastro do varejo virou sinônimo de produto, né? Mas aí dentro Uhum. de cada um deles tem uma infinidade de variedades e tipos, né? A gente vai avançar um pouco mais à frente quando eu falar de italiano, né? Uhum. Bom, essa é a produtividade de 2024. A produção, desculpa, a produção nacional, foram cerca de 4,6 milhões de toneladas, que cresceu em relação a 2023, 10%. Esse era o dado mais atual que nós conseguimos trazer para vocês. A área plantada, cerca de 61 mil hectares, quase 62 mil hectares. E de 7,5 toneladas de produtividade média, 75,6, desculpa, toneladas de produtividade média por hectare. Então é para vocês terem uma ideia que realmente é uma área bastante grande de tomate
que é ocupada com tomate no Brasil. Apesar disso, né, tem um dado que nós não trouxemos na apresentação, que o Renan estava comentando agora há pouco, o Brasil ainda é um país que consome muito pouco tomate se nós formos comparar a países da Europa, por exemplo, né? Renan, você quer comentar os Assim, dados? é só para título de curiosidade de vocês, né? Hoje o consumo per capita de tomate está em 4,5 kg. Tomate salada, não conta a massa, não conta extrato, né? É o tomate comprado em salada. E esse consumo está estagnado há décadas, né? Mais de 20 anos que ele não sobe. E muito em função dessa questão, qualidade, disponibilidade, né? Para você conseguir aumentar, ter o hábito de consumo, né? Sem ter disponibilidade e qualidade, a gente não vai ter hábito de consumo. E esse é o grande problema hoje, não só no tomate, né? Mas com diversos hortaliças. Então a gente hoje precisaria aumentar o consumo, né? E E acho que você uma das. tem, ô, Haná, e você tem alguma referência? Porque você estava falando, eu fico pensando, né? Uhum. De fora, países que são referência de maior consumo, para a gente ter uma noção comparativa? Sim, na Espanha e na Itália, que são os dois principais, passa de 40 quilos por habitante ano. O tomate A Itália Mas, fresco. passa de 50. É, mas então, isso é só no formato in natura ou mais também via in mold? natura. In Não, in natura. natura. Esse é o in In natura, natura. né? Tá, Então, você vê que a gente tem um espaço muito grande, né, de consumo, né? Mas o que que tá. esses países fizeram de diferente, né? Focaram na qualidade, né? Entendi. Esse foi a questão, né, de aumento de consumo. Perfeito. E isso foi por conta da percepção da população, dos consumidores, em relação à qualidade, que é um pouco da missão da My Sweet Salad, né? O que nós trabalhamos, que nós sempre estamos promovendo. À medida que o consumidor percebe a diferença, ele passa a demandar para o varejo, e o varejo busca isso nos seus fornecedores, né? Ok. Bom, eu não sei se você prefere já ir interagindo com as perguntas, Gia, Não, ou... vamos seguindo aqui. Eu acho que assim, Tá. aqui tem uma questão dos modelos de produção, né? Eu acho que ontem, quando a gente falou Aham. da melancia, foi muito interessante porque as pessoas têm dúvida, né? De maneira geral, às vezes eu trabalho na área de qualidade, eu trabalho na área de compras, mas eu não sei o ciclo de produção, como que é produzido. Então, acho que é legal vocês Uhum. comentarem isso aqui nessa lógica, nas imagens. Bom, vamos lá. Quanto nós temos basicamente dois grandes núcleos de produção. Um é em ambiente protegido e o outro é em campo aberto, tá? E tem uma diferença muito grande de qualidade e de investimento para poder obter a produção em ambiente protegido ou em campo aberto. Em ambiente protegido, existem diferentes tipos de ambiente protegido. Tem a primeira foto, né? Quadrante superior à esquerda, é um telado, é uma estrutura mais simples, mas já é uma estrutura metálica, ela pode ser feita de madeira também, que abriga o tomate e protege principalmente de alguns insetos, tá? É, e isso pode permitir a obtenção de um tomate com bastante qualidade, muito boa qualidade. Depois existe na foto de baixo dessa uma estrutura do tipo capela, que é uma estufa, mas ela tem o teto um pouco tipo uma capela mesmo, né? Depois existe uma estrutura ali que é um tipo túnel, que é a foto superior do outro lado, e embaixo uma estrutura com um pouco mais de tecnologia, que ela tem uma abertura zenital para saída do ar quente, que é uma estufa tipo arco, mas com essa abertura zenital. Os investimentos variam muito, mas, em modo geral, no Brasil é muito caro construir um ambiente protegido e o custo-benefício comparado com países mais desenvolvidos é pequeno, relativamente pequeno. É caro perto das ferramentas que a estufa traz para o produtor. Alguma observação aí, Renan? Eu acho que assim, o tomate, quando chega aí para vocês, é difícil, né, de saber aonde ele foi produzido, né, como ele foi produzido. Mas com certeza esses investimentos, né, em cultivo protegido
você melhora e muito a qualidade, você melhora e muito a perda, porque não tem contato com a água da chuva, não tem contato com. É protegido, né? O nome já diz. Então, isso aí já vai te trazer um produto de melhor qualidade. E qualidade se constrói aqui na produção e a gente vai diminuindo a perda ao longo do processo, né? Mas se a gente não construir a qualidade na produção, dificilmente a gente vai conseguir ter um produto de qualidade na ponta, né? E aqui um aspecto importante que eu acho, e já entrando aqui também dentro da estufa, né, Ana, eu já passo de novo Uhum, a palavra para você, é que nós precisamos aprender a trabalhar com a qualidade, na uhum, ponta final. Não é fácil, tá? As coisas que a gente está falando aqui, eu sei que a competitividade pelo preço, e muitas vezes a área comercial ela é muito pressionada por esse aspecto, é enorme, né? E quando você tem um bolso curto do consumidor final, isso pega bastante. Mas a gente precisa aprender a trabalhar quando possível e quando tem esta oportunidade no aspecto de qualidade. E principalmente comparando produtos. Muitas vezes a gente recebe informações, porque de certa maneira também, quando a gente briga por preço, nós vamos receber uma mercadoria de alguma maneira com algum comprometimento, né, Hanai? Já. exato, E daí para exato. frente não tem mais o que fazer, vai impactar na perda lá para frente também. Então, Uhum. bom, volto para você de novo. É exatamente isso, né, Jean? A gente, vamos falar aí até já falando do tomate cultivado a campo aberto. Não que todo o tomate cultivado a campo aberto seja de qualidade inferior, mas o risco é muito maior. E a gente vai falar de clima, então, né? Olha as oscilações de clima que a gente teve esse ano e a perspectiva é que o próximo ainda vai ser mais acentuado. Então, a gente tem um risco muito grande quando a gente está em cultivo a campo aberto, tá? Eu sei que hoje, pela questão de preço, né, você precisa ter um custo mais atrativo, porém, né, não tem mágica, né? Quando você produz de maneira mais barata, você está se expondo mais a riscos, né? Eu acho que essa é a questão, né, de a gente tentar equilibrar, né, essa questão de ter qualidade para aumentar consumo, para diminuir perdas, mas que tem um custo, que tem um preço que tem que ser pago, né? Não Uma existe almoço dúvida, grátis, né? exatamente. E uma questão assim que eu acho que é bastante importante nessas imagens que a gente está vendo aqui, né, que são Uhum. produções em cultivo protegido. Qual é o ciclo de produção? Quanto tempo para essa planta sair deste tamanho, nesse processo, até chegar à mesa? E quanto tempo Sim, essa planta ó, dura também? vamos lá. Ó. Se você pegar essa plantinha que acabou de ser transplantada no vaso, até chegar aí já foram 30 dias numa fase de muda, né? Aí ela é transplantada nesse vaso ou no solo, que seja, tá? Vai levar pelo menos mais uns 60 a 70 dias para iniciar a colheita. Então a gente já está falando no total aí de quase 100 dias, né? Entre colocar a sementinha lá no primeiro lugar até ela começar a produzir, tá? E a produção, se for em campo aberto, ela normal, em épocas mais difíceis de chuva, como eu estava falando, um mês e meio, um mês você já encerra a colheita, tá? Agora em cultivo protegido, onde você consegue ter mais controle, pode estender isso por quase um ano de colheita. Isso na mesma estrutura. Então, por exemplo, essas plantas aqui num cultivo protegido poderia ficar 12 meses, eventualmente, se forem bem manejadas. Exatamente. Enquanto Então, no campo aberto, você tem uma é, dificuldade de fazer isso. ou seja, aqui se a gente fizer quilos por metro quadrado de planta, vai ser muito melhor o desempenho também. Exatamente. E aí você começa a realmente falar o quilômetro quadrado que realmente dilui custos, né? Hoje o Tá, produtor, ele está muito pressionado, né, com mão de obra, como todo o setor está, né? Então, tá, assim, a gente precisa aumentar a produtividade por metro quadrado, né? Aí você realmente tá. dilui custo, né? Que é um pouco dessa roda Dependendo, aqui, né? Exato. uhum. Dependendo do cenário, produzir em campo pode ficar até mais caro, porque o ciclo é interrompido abruptamente e tudo vira prejuízo, né? O risco é muito alto, campo aberto. Sem dúvida, o ambiente protegido traz uma segurança maior e as chances de ter mais qualidade, mas os Agora, investimentos são bem mais altos. mas, o Davi, você tem visto. Eu vou seguindo aqui nos slides, tá? Porque eu fico sempre Tá. preocupado com a questão do tempo, mas Aham. essas são três imagens aqui de exemplos, né? Aham. Você Se tem. você puder voltar, Jean, só Claro, naquele claro. ali, só para não Sim. perder o raciocínio aqui do ambiente protegido. Antes, obrigado, Jean.
Aqui, então, eu não vou nós não vamos nos prender muito a isso. Depois a gente vai disponibilizar esse material para vocês, mas ele vai desde da redução do uso de defensivos, que é muito significativo e tem impacto direto na segurança do alimento, né? Redução de impacto ambiental, segurança, melhor segurança do alimento, até o aumento sustentável das vendas, porque você tem maior segurança de que não vai ter ruptura, que o produto vai ser entregue e que aí você consegue fazer um plano de vendas e um plano de compras com seus fornecedores. Então, produzir em ambiente protegido traz uma série de vantagens. A gente perderia 30 minutos cada círculo desse para discutir, mas realmente traz alguns benefícios aí. E vocês Obrigado, têm Jean. observado um aumento no cultivo protegido, apesar desse incremento de valor no investimento? Depois da pandemia, durante a pandemia, agora está retraindo um pouco isso, os custos de estufa ficaram muito altos, né? Aço, importação, enfim, matéria-prima, filmes importados, esse tipo de coisa. Mas agora está retomando, mas nos últimos 3 anos aí teve uma estabilidade em relação ao que a gente já tinha de área no Brasil. Nós Tá estamos muito tendo uma chato. retomada. Tá, ok. Aí E esses. agora nós vamos para um cenário de tomate a campo aberto. Nós falamos de estufa até agora. Perfeito. Aí a campo aberto, em estufa, sempre a tendência é ter a melhor qualidade do fruto, né? Fruto para mesa. Em campo aberto, a gente tem, quando vai produzir tomate para mesa, normalmente ele é estaqueado. Então aí a gente vê a primeira foto, depois nós vamos ter essa foto um pouco melhor para ver, de um tomate tutorado, com uma estaca grande, alta, né? E uma produção aí que passa. Eu não vou me deter a produção aqui nesse momento, mas enfim, pode chegar a uma caixa por planta aí, é uma condição um pouco mais longeva. O Hanai comentou que a campo aberta, mesmo sendo mais longeva, tutorada, ele pode colher aí por 40 dias, 30 dias, 60 no máximo, vai depender da região, da sanidade da planta e a qualidade que ela ainda está sendo capaz de entregar de frutos, né? Depois a gente tem o do meio ali, que é um sistema de condução de meia estaca. Essa planta, ela cresce menos que a primeira imagem que nós vimos. Já é um tomate determinado. A primeira ele é indeterminado, vai crescendo e as pessoas têm que, os operadores têm que ir tirando o broto ali e até capar essa planta um pouco antes de eliminar o cultivo, né? Capar seria tirar a predominância apical, o meristema ali, a parte que a planta cresce. E aqui no do meio, ela vai se determinar. Então essa estaca é bem mais baixa e isso requer menos mão de obra. Então já é um sistema de condução que traz um pouco mais de redução de mão de obra, tem um impacto extremamente grande no custo de produção, mas a qualidade já pode ser um pouco inferior, vai depender muito do manejo aí. E ali na última foto a gente já tem um tomate rasteiro, que normalmente ele é produzido no sistema rasteiro, não tem nenhum tutoramento, a planta cresce livremente, espalha rama pelo chão e os frutos têm contato com o solo, tem maior chance de contaminação, fungo, bactéria, tem exposição ao sol, queima. E esses frutos são mais destinados à industrialização, ao beneficiamento. Em algumas épocas do ano, dependendo do valor de mercado do tomate rasteiro para o mercado de mesa ou do preço na indústria, esses tomates são destinados à mesa. Então é muito importante tomar cuidado, porque a qualidade realmente aí pode ser, sem contar que tem alguns insumos defensivos que são recomendados para esse cultivo de rasteiro, indústria, que não são recomendados para os que vão para a mesa, né? O Hanai pode complementar isso para a gente aí. Sim, eu acho que é só para vocês, né, que chegou o tomate ali, como é que você vai saber, né, como ele foi produzido? Mas olha a diferença que existe, né? Ele pode ser produzido nesse sistema primeiro, segundo, no meio aqui, né, o rasteiro, e quais as implicações que isso tem, né?
Só para vocês terem uma ideia, agora o tomate rasteiro no estado de São Paulo e em Minas, vai chegar até vocês lá para junho, julho, tá? Então, se for um inverno, outono e inverno mais seco, qualidade do tomate até ok. Mas se começar a chover um pouco mais, essa qualidade já vai ser bem complicada. Já vai sair um produto já meio complicado da roça, tá? E aí quando chega agosto, setembro, chega o tomate rasteiro que vem lá do Goiás, né, que é o grande volume também. Então você vê que você fica com 4 a 5 meses do ano com uma oferta muito grande desse tomate rasteiro, que realmente ele tem um custo menor, por mão de obra menor, e é mais atrativo. Porém, é um risco muito grande de perdas. Por ele justamente tem contato com o solo, como o Davi falou, tem a questão dos produtos que são autorizados nele e não são autorizados no tomate estaqueado, tá? Então, assim, você vê que é aí que entra a rastreabilidade mesmo, a gente tem que saber da onde que a gente está comprando, porque o barato pode sair caro, né, nessa história, né? E aqui eu não estou falando que o tomate rasteiro não é bom, não é ruim, não é demonizar o tomate rasteiro, não é isso, né? É a questão de exposição a riscos e, que nem o Jean comentou, né, a prevenção do problema, né? Eu acho que essa é a questão. O clima em si está muito instável, né? A oscilação de clima está muito grande. Então, assim, a gente está querendo se expor menos a riscos, né? E cultivar num sistema de solo, em contato com o solo, é muito arriscado, né? Para a É, qualidade que aqui, especificamente. e aqui a gente vê essas imagens ampliadas, eu acho que só para, não sei se todos têm essa clareza, né? Então, nos modelos Uhum. aqui, e quando você vai para o solo, até o sistema de colheita, que também acaba tendo desperdício maior, é totalmente voltado para a indústria, onde você vai ter um produto que Sim. não vai permanecer no seu estado original, ele vai ser transformado, vai virar molho de tomate, ketchup, o que quer que seja ali, né? Exatamente, exatamente. Exatamente. E é É. isso que é a questão, né? Muitas vezes o produto, por exemplo, tem acho que, espero que nenhum de vocês tenha ouvido falar do acefato, né? Que é um princípio ativo que constou muito aí nos não autorizados, né? Nos últimos anos, né? E ele é registrado e autorizado a aplicação aqui nesse tipo de tomate, por quê? Justamente dois motivos. Uma, porque a aplicação é feita em trator com cabine, né? O aplicador não tem contato com a aplicação. E o outro é que, durante o processo de fazer a polpa, o princípio ativo é quebrado, né? Então, você tem a segurança, né, que não vai ter resíduo. Agora, você pega esse mesmo produto e coloca naquele tomate que é cultivado em estaca, que vai ser vendido fresco, ele não vai ser degradado. E é por isso que a gente vai ter esse problema de resíduo. E não é só essa molécula, existem outras moléculas também que são autorizadas no cultivo de tomate rasteiro e não são autorizadas para o cultivo de tomate envarado. Você falou, Hanai, da questão das épocas do ano e dos estados de maior produção, né? Então, acho que isso é Sim. importante para também ter essa clareza aqui. Essa é a distribuição da produção nacional? Sim, sim. O tomate, né, ele é plantado no Brasil inteiro, mas aqui estão as principais regiões, e a gente sempre divide assim em tomate das águas e tomate do seco, né? E a qualidade justamente vem muito disso aí. Se você cultiva na época seca, com certeza você vai ter menos problemas de pós-colheita, menos Uhum. problemas de qualidade ao longo da cadeia. Já na safra das águas, né, o próprio nome já diz, né, muita chuva, então você tem aí uma maturação muito acelerada e a exposição aí a toda essa chuva que vai diminuir a qualidade ao longo do tempo e a perda vai aumentar, né? Então, Essa... pode falar, gente. Não, desculpe, pode terminar, me perdoe. Não, é que assim, é isso que a gente, assim, é normal isso, não dá para Uhum. produzir tomate só na melhor época, né? A gente não pode ter ruptura, né? Então a gente tem que produzir ao longo do ano todo, mas a gente tem que tomar cuidado nessa questão de que tomates produzidos para colher no seco, a gente tem mais qualidade, sim, ao longo do processo e diminui perdas. Mas tomates que a gente vai comprar na época das chuvas, tem que ligar um botão alerta a mais, porque ele já foi exposto a muitos problemas, né, na produção. E agora, nessa época que a gente está vivendo, né? Nós temos dois estados aqui que representam 55%, quase 60% Sim. 60% praticamente do volume de tomate. Esse momento Uhum. agora, qual é Tem, a atenção que devemos ter? agora a gente tem tomates, assim, é uma época de transição, tá? Tem tomates vindo de Santa Catarina, agora que é uma Uhum. região. Por quê? Clima mais a menos, né?
como está muito Uhum. quente, a tomaticultura buscou lugares de clima mais ameno. Então, eles Uhum. subiram ou em altitude ou desceram para o sul do país. Só que você tem uma temperatura menor, mas chuva, né? Então, Exatamente. esse é um problema grave nessa época, porque você vai ter um tomate que vai ser cultivado e colhido em muita chuva. Este ano, especificamente, aqui no Sudeste, está muito ruim de chuva. A chuva veio tarde. Então, se parar para pensar, não está tão ruim as roças. Por quê? Porque choveu pouco, comparado com o que a gente conhece de média, né? Mas a aceleração da maturação é muito rápida, né? Eu estou falando isso, está frio hoje, né? Olha como a oscilação de clima está absurda, né? Nesses tempos. Isso daí, para a qualidade, é péssimo, né? Mas você Então, falou um ponto, você falou um ponto importante aqui. Eu queria, que as pessoas tivessem muita atenção aqui, tá? Tem gente aqui que é do estado de Santa Catarina ou da região sul, está recebendo tomate caçador, por exemplo. Pelo menos aqui mais para o litoral está chovendo bastante. Ou seja, esse produto está sofrendo com essa com essa sim, questão, né? Tem uma sim. qualidade afetada. Então tem que ter atenção na exposição, no tempo de armazenamento, na refrigeração Não, e etc. Esse é um ponto. é, Quando a gente exato. sobe para a região sudeste, você está me dizendo que assim está mais seco. Então a velocidade de amadurecimento é grande. Ele vira Uhum, muito rápido. Então isso. são duas componentes diferentes, mas a atenção tem que permanecer igual, correto? Corretíssimo, é isso. E aí entra essa questão da logística, né? Eu vejo muito essa questão de logística, e não é só nosso segmento, né? Todos, né? Uhum, E nosso produto é água, né? Então, se a uhum. gente não for muito rápido e eficiente na questão logística, a gente perde a qualidade muito rapidamente, né? Você falou uma coisa interessante, vou indo aqui, né? Que o nosso produto é água. Ontem também a gente falou de melancia, 90% é água, né? Tomate também. Se a gente vai falar de verdura amanhã, também tem uma matéria seca pequena também. Então nós estamos lidando e tratando com produtos que têm alta, quantidade de água com matéria orgânica numa época de Uhum. calor. Então é o meio de cultura ideal para assim, surgir doença, surgir algum tipo de problema que prejudica a qualidade, né? Perfeito. É exatamente isso. E é aí que a gente tem que estar muito perto mesmo, né, do fornecedor para a gente minimizar os riscos, né? Ou Uhum, tentar diminuir aonde é possível trabalhar, né? tá bem. Jean, você tocou num ponto que manejo de irrigação é determinante para a qualidade do tomate. Ele é mais importante até do que da nutrição. Mesmo para a estufa, que é quando é feito, produzido em vaso, ter uma estratégia adequada de irrigação, número de pulso nos horários corretos, às vezes é mais importante do que você está colocando de fertilizante na água de irrigação, que na maioria das vezes, quando é em vaso, todo fertilizante só vai por. O ideal é só ir pela irrigação, é fertirrigação. Então, essa questão é muito importante, é determinante para a Só qualidade. mais um ponto de atenção também do que vocês estão comentando, para tudo para reflexão da área comercial e da área de qualidade, porque vamos pensar num grande supermercado, né, que um produtor normalmente ele não tem tomate o ano inteiro para abastecer o supermercado. Ele vai começar a comprar de terceiros, ou ele é um comercializador, ele é um consolidador de tomate. Então, do outro lado, você tem uma pessoa que compra tomate e vende, né? Independente de saber de onde ele vem. Mas pode estar vindo uma parte de Santa Catarina e uma parte do Goiás, né? Uhum. Acho que tem alguém com o microfone aberto, se puderem fechar. Ah, obrigado. Então, pode ser que você faça uma inspeção da qualidade recebendo dois produtos de origens diferentes, regiões diferentes, que vai para a mesma banca e pode ter comportamentos completamente diferentes. Mais uma vez, aquilo que o Harai falou, assim, não pensar exclusivamente na rastreabilidade como um atendimento à lei, mas sim como um conhecimento da origem desta matéria-prima para ver como eu vou tratar essa matéria-prima lá na outra Riscos, ponta. Exato, né? conhecer Então, os riscos. exatamente. Vocês querem comentar alguma coisa de preço aqui, de valor? Aqui mais para entender quanto pode custar um quilo de tomate de produção em ambiente protegido, e agora no próximo a gente já vai ver aí para campo aberto.
É, o Goiás tem uma particularidade, naquele mapa que nós vimos, Goiás é mais de um terço da produção de tomate do Brasil, também exporta um pouco de tomate, o Goiás, mas aí ele tem uma parte que é de indústria, a maior parte do tomate indústria está no Brasil, tem uma parte, está no Goiás, tem uma parte no Espírito Santo também, Minas um pouco, mas enfim, o Goiás é o grande produtor aí. Mas olha os custos de produção por hectare aí, quando você olha para a diferença do rasteiro de mesa estaqueado, com mão de obra, insumos todos, para que o tomate tenha qualidade para ser consumido na mesa. E a gente vê o preço também das caixas, do custo de produção de uma caixa, então, de acordo com cada região. Então, isso tem realmente um impacto muito grande para ter um tomate de qualidade. É valor daí, não é? É o valor daquilo que a gente quer oferecer para o nosso consumidor, para os nossos filhos. Tenho certeza que todos que trabalham no varejo compram nas lojas onde trabalham. Então, se o comprador de FLV não está preocupado, ele acha que o problema da qualidade, da segurança é de quem vende para ele, ele está totalmente enganado, porque ele compra aquele tomate para levar para a família dele também. Então, essa realmente não é rastrear só porque é lei, né, Jean? Você acabou de falar. Não é Sim. ter esse cuidado porque é lei, é ter esse cuidado porque a gente quer oferecer qualidade para o Brasil, né, para todos os consumidores, para os nossos clientes, para nossa família. Vamos lá, E aqui é Jean. impressionante, né? Quando a gente, eu acho que isso aqui é importante também na área comercial. Aqui sempre é um equilíbrio, gente. É essa gestão inteligente deste processo todo, né, de abastecimento. Aqui nós estamos falando de um produto que custa R$ 30, o custo médio aqui por hectare, e o outro que custa 150, 100 e alguma coisa aqui, acima de 100, né? É Então, mil você vê que reais. é R$ 1.000, né, por Uhum. hectare. Então, quando entra para competir no preço, de fato tem muita diferença. É um negócio que assim não é comparável. Né? Neste momento, o produtor que entra lá naquele tutorado, no envarado ali, o negócio fica completamente fora da condição de competição, Ah, né? eu tenho uma Então, análise de ROI que mostra que o rasteiro, se fosse vender como mesa, seria muito mais competitivo que o de mesa. Mas nós estamos falando de comparar maçã com banana, é coisa totalmente diferente. perfeito. Ok, Aí, só para ter uma ideia aí de rasteiro, né? O lucro dos cenários, né? Para o tomate indústria rasteiro, o lucro pode ser alto, os investimentos são baixos, o risco é muito baixo e o lucro hoje é mais seguro no rasteiro. Depois a gente vai por um de mesa tutorado, que seria aquelas que tem aquele malche branco, a vara de tutoramento, sistema de irrigação por gotejamento, nutrição pela água. Esses, o risco pode ser muito alto. O produtor pode, num ciclo, vendendo a menos que R$ 30, perder todo, tomar um prejuízo e ter menos que R$ 50 ele já toma prejuízo. Sem contar frete, essas coisas. E o de mesa meia estaca, ele tem um melhor equilíbrio ali, é uma opção, mas não são todas as regiões que dá para plantar esse tomate determinado, não tem variedade adequada para todas as regiões, todas as épocas do ano e a produtividade dele também é mais limitada. Só fazer uma comparação, já que nós falamos dos tipos de tutoramento. Esses meia estaca, eles são mais adotados que são tomates determinados, no nordeste do Brasil. O resto do país tem pouca presença, mas a maioria é indeterminado e tutorado para mesa. perfeito. Bom, gente, nós vamos precisar dar uma aceleradinha aqui, porque nós estamos no final da Aham. nossa conversa. Eu queria que vocês pensassem, trouxessem assim, um pouco dessa visão 25 e perspectivas para 26, né? Lembrando que nosso esforço aqui é trabalhar para preparar as empresas, quem abastece e quem comercializa, supermercados, seus fornecedores, nessa prevenção da perda. Então, o que que vocês comentam em relação a 25 e 26 expectativas para a cultura do tomate? Deixa eu começar então assim. O 25 foi um ano bem complicado para o tomateiro, né? Descapitalizou bastante ele, teve muitos problemas, né, também na produção. É, e O assim, 24 já foi, né, Renan? Me permita 24 já contribuir. foi.
né? E agora, acho que assim, a questão de mão de obra já era um problema muito forte e só acentuou. Então, isso não vai melhorar, né? O clima também, né? A gente está entrando aí saindo do uma lamina, entrando por um El Niño, a tendência é ter mais oscilação, mais extremos. Então, a gente vai ter um ambiente onde a gente vai ter mais complicadores aí de clima, tá? O que que eu falo, né? Assim, de tendência, a gente precisa trabalhar realmente com parceria de verdade, né? Não uma parceria só por falar, né? A gente tem que realmente ter esse contato com fornecedores, contato com o produtor, para realmente fortalecer essas parcerias. É estratégico, né? Não tem como, né? Porque se a gente não tiver isso, o risco vai ser muito grande para todos. O produtor também, não estou falando que os produtores são bonzinhos, não tem problema, não. O produtor ele também precisa melhorar muita coisa para ter a parceria de fato, né? Mas acho que a gente precisa aproximar, né? Ter essa aproximação mais forte para diminuir esses riscos de todas as partes, né? Eu queria usar um termo que eu vi recentemente, não é um termo novo, mas assim, a relação ela ainda é muito transacional. Ela não é de Uhum. fato de desenvolvimento. Então, eu acho que a gente está num momento muito sensível que a gente precisa, vai continuar havendo a necessidade, faz parte do jogo a transação, a negociação, mas ela precisa ter uma certa despressurização só do aspecto transacional, né? De Para a gente oportunidade, conseguir né? dar Uhum. oportunidade, correto, Davi? Tá? Volto para você, Hanai, ou Davi, se vocês quiserem pensar em Vai, 26. Davi. É, vamos acabar. Bom, aqui nesse slide, nesse conteúdo a gente vê aí que a tendência é que preços para 2026 se mantenham mais ou menos estáveis de custo, né, de produção. O custo de crédito do produtor é bastante alto, então é pouco provável que a gente tenha facilidades, uma vida um pouco menos difícil para a produção no ano 2026. Então, assim, essa estratégia que o Hanai comentou de fortalecer o relacionamento com os fornecedores, a parceria, que o Jean acabou de falar, transacional ou só nas oportunidades, eu acho que desenvolver um departamento de compra, aquisição do FLV, uma relação forte com seus parceiros, determina você ter ou não o alimento seguro e qualidade o ano todo. No slide seguinte, a gente fala exatamente sobre isso. Visitem seus fornecedores. Nós adoramos receber o varejo nas nossas estufas, nas nossas unidades de produção. Nós estamos de portas abertas, então isso é relacionamento. É, o sistema integrado, a Mais Sweet Salad, ela já tem critérios que os seus produtores precisam seguir, manuais de produção e tudo mais. Nós já temos isso, mas tem fornecedores que talvez não tenham. Então tenham para o slide seguinte aí, Gia, assim, a preocupação de fortalecer a relação, essa preocupação com a segurança do alimento, as análises, o Rama, que a gente sabe que já trabalha isso, né? Levem e orientem também os produtores quanto a isso, né? Para o que eles precisam entregar de qualidade e tenham o padrão de qualidade bem definido, bem claro, com metas para transferir essa informação para orientar os seus fornecedores. Ó, a gente quer isso, a gente espera isso de vocês, é isso que a gente compra e por isso eu pago tanto. Eu acho que isso é bastante importante aí para ter todos os elos com metas bem claras. Ô, Davi, eu queria comentar uma coisa rapidamente que eu acho que vale a pena pensar, tá? Refletir. Eu estou acompanhando, estou até num grupo de WhatsApp aqui de um fornecedor que está entregando em um supermercado que, assim, teve uma discussão muito grande sobre o padrão de qualidade, as dificuldades de produção por área. E aí ficou combinado de se fazer a inspeção na saída do packing e enviar. Então, eu estou te enviando essa carga com essa inspeção nesse padrão. Então, eu já estou te avisando que eu estou te mandando. E a hora que chega lá é feita a inspeção do recebimento, associado ao mesmo lote, né? Sempre mantendo o vínculo do lote. O lote é vamos chamar assim, o passaporte daquela mercadoria, né? É o rastreamento, né? Que é o rastreamento, que é o Uhum. conceito da rastreabilidade. Então, eu faço a inspeção de saída com a inspeção de recebimento para ter essa aproximação
do entendimento daquilo que está sendo entregue, né? Porque Uhum. eu posso sair com um produto muito bom, mas acontecer fatores como o da temperatura ao longo do caminho, né? Que é um risco. Então, Que assim, é determinante. e é determinante, né? A gente É, tem possibilidade de usar outras. Eu estou dando uma aceleradinha aqui novamente por causa do tá, vai tempo, lá. mas por conta das mudanças aqui de embalagem também, né? Eu posso, de repente, de uma determinada variedade, como vocês têm, trabalhar nessa questão de embalagem para garantir um pouco mais de shelf life. Mas tudo isso tem que ser, de novo, posicionado e reconhecido de uma maneira estratégica no financeiro, né? Uhum. Essa questão É, da embalagem, ela tá aí, Jean, porque a gente sabe que tem muitas redes que recebem e tem uma operação de embalamento ali, né, de sim, manipulação. Então tem que tomar esse cuidado no armazenamento. O frio para a qualidade do tomate é determinante. Temperaturas abaixo de 7 graus. O tomate é uma cultura tranquila, um fruto tranquilo. Ele nem precisa ser refrigerado. Mas para armazenamento ele pode ficar ali nos seus 13, 15 graus, é bem confortável, perfeito. até 10 no máximo. E 7 graus já causa dano, já causa dano à qualidade do tomate. Assim como calor extremo, que, que são cuidados no ponto de venda. Aí do armazenamento, para quem embala ou armazena, existem bolsas, coisas que podem aumentar muito o shelf life, a qualidade do fruto para poder armazenar antes de vender, né? Só uma explicação aqui que a gente está indo para o finalzinho. O que que é essa questão de climatérico? Vocês conseguem me traduzir para o pessoal aqui? Não sei se todos O conhecem. tomate, mesmo depois de colhido, ele continua amadurecendo, ele produz etileno nesse processo de amadurecimento. Então ele deve se evitar deixar ele armazenado junto com bananas, maçã, por exemplo, outras frutas que têm essa característica de produzir o etileno. Senão ele vai amadurecendo e vai eh, estragar mais rápido. Ele é um fruto climatério. Então, outra coisa também que eu vi acompanhando nesse Ele fluxo não de adquire dados. mais sabor, desculpa, gente, só para não esquecer Ah, disso. Ele não importante. adquire mais sabor, ele vai estar com o Brix que ele foi retirado da planta. Quando eu falava de qualidade, é lá na produção, é lá naquele elo do produtor, tudo que a gente faz depois é para preservar, ele não vai adquirir, ele só muda de cor, o tomate, né, no Então, caso do isso é tomate. importante, porque muitas vezes eu não trouxe nenhuma foto aqui. Na inspeção de qualidade, a gente tem uma questão associada nessa época à falta de cor. Mas de um dia para o outro, ou um dia e meio para depois, ele vira na cor, né? Pode ser que o Brix dele se permaneça igual, mas precisa, assim, ficar muito claro, gente, essa questão da cor, da coloração. Às vezes, a equipe de qualidade devolve porque você tem uma desuniformidade ou fora do padrão, mais para o verde, mas nessa época ele vira muito rápido pela liberação de etileno. Então, às vezes, se tiver numa promoção, se tiver alguma coisa, vale a pena alinhar isso, porque é melhor receber verde do que receber mais vermelho, porque ele vai estragar muito mais rápido. Correto, Hanai? Correto? Corretíssimo. Exatamente assim, você vê que no período de calor, tudo intensifica, então a gente tem que ser muito mais rápido, né? E muito mais ágil, né? Sim, Mas com esses perfeito, padrões, né? Sempre com métricas, né? Mas tem que ser rápido. perfeito. Davi, ponto final aqui para a gente ir Uhum. para nossa linha onde o jogo acontece, né? Lá na Ó, gôndola. tá just in time aqui já, no ponto de venda, né? Contato final aí. O manuseio excessivo, né? A exposição em gôndola também. O consumidor brasileiro tem o hábito de manipular, então as embalagens protegem nesse sentido, né? A marca própria, às vezes embalar ou já trazer embalado, né? Dos fornecedores. Então a embalagem é uma ferramenta nesse sentido, diminui as perdas, diminui as quebras. Exposição em gôndola tem que tomar cuidado com a condição de temperatura elevada ali, que pode reduzir drasticamente. E também tomar cuidado com a contaminação, que é a presença de frutos podres ou fungo, qualquer coisa nesse sentido. Tem que fazer um toalete, uma limpeza ali com bastante frequência, porque um fruto vai contaminar muitos outros ali no ponto, na prateleira.
E às Então, vezes a gente esse. fica com dó, né? Às vezes eu vejo assim, não, É, deixa esse aí que tudo bem, mas, cara, aquilo vai esparramando, é igual acontece numa fruteira de casa, né? De fato vai inclusive contaminando. com os embalados, Jean, porque Ah, nós sentimos isso depois da mudança da legislação nacional. uhum, Eu tive situação de passar no ponto de venda, na prateleira do supermercado, o Sweet Grape está lá com 21 dias depois de embalado na prateleira. Aí nós falamos com o vendedor da região, com o repositor da loja e tudo. Aí ele falou assim: não, mas eu já tirei, já joguei para quebra. É que aí o pessoal da loja traz de volta, porque agora é, é uma decisão do consumidor levar ou não, né? Vai analisar a qualidade ali. Mas o produto embalado, a partir do momento que tem um ou dois frutos podres ali dentro da embalagem, é melhor tirar. Se é uma marca de um fornecedor, tem que tirar, jogar, deixar como quebra mesmo, é inevitável. Agora, se é marca própria, dá para tirar e reembalar na própria loja. Mas se deixar ali, o consumidor não vai levar, né? E isso aumenta a quebra, aumenta a perda. perfeito. Gente, muito bem. Eu trouxe mais uma imagem que depois vai ficar para vocês. Esse é o tomate. A gente, lembrando, no ano passado, então, nós fizemos o acompanhamento de preço pelas regiões do Brasil. Aqui é uma referência média, então, é uma fotografia. São fotografias, na verdade, ao longo do ano passado, das regiões, só para ter uma ideia, né, do tomate a granel, do preço médio aqui. Vejam que tem pouca variação, tem também aqui por estrutura de loja, né? Atacado, hiper e supermercado. Então vejam que tem variações. Sempre esses aspectos são importantes porque a gente está falando então de uma gestão de categoria e a inteligência, todos esses aspectos. Eu gostaria que assim aquela coisa, se ficar isso na memória de quem está participando é ótimo, porque nós estamos falando de trabalhar para reduzir o desperdício de um alimento que custa caro produzir. Ele é relevante no negócio do supermercado, ele é importante para o consumo brasileiro, apesar da gente ter oportunidade de incrementar. As variedades são interessantes para se trabalhar os posicionamentos aqui da categoria e as possibilidades de preço. Então, vira uma estratégia de fato. E eu vou fazer a pergunta que eu fiz lá no dia um aqui do nosso encontro. Qual é a estratégia? Né? O que que eu quero? Eu quero um tomate para competir, eu quero um tomate para competir, mas posicionado num preço, numa qualidade melhor, então eu não vou entrar em combate, eu não vou ficar tentado a entrar num tomate de rasteiro, por exemplo, né? Quando me aparecer essa oferta. Então, coisas desse tipo que precisa ficar bem claro das duas partes, do produtor e do supermercado, do fornecedor e do supermercado, tá? Fechamos aqui, eu vou parar de compartilhar. Eu queria deixar uma pergunta para vocês. Hoje a gente passou um pouco mais do tempo porque é muito assunto, gente, é muito tema, é bastante técnico. No caso do tomate, diferente da melancia, melancia você tem um item, algumas variedades, talvez três, quatro, que seja cinco variedades. Aqui a gente está falando de uma quantidade enorme de produtos. Então a gente se estendeu um pouquinho mais. Fizemos duas perguntas aqui, né? Qual é a perda do tomate da sua empresa? Ou qual foi, né, a perda do tomate da sua empresa em 2025? E qual a perda total do FLV da sua empresa em 25, tá? Percentual. Vamos olhar percentual. Se vocês, por que que eu estou colocando essas perguntas aqui? Amanhã eu queria trazer um compilado para que vocês vejam o que que foi respondido. Não vai ter identificação de empresa, mas pelo menos para a gente ter uma referência. Produto e geral. Se vocês se sentirem à vontade de responder, no caso do varejo, seria legal, tá? Então, um pouquinho nessa intenção aqui. Hanai, Davi, peço mais uma vez para que vocês, na verdade não peço, eu agradeço a vocês, né? Eu queria só agradecer a vocês por estarem aqui com a gente, disponibilizarem um tempo precioso da agenda de vocês aqui nessa conversa.
eu não coloquei os contatos de vocês, se vocês permitirem, depois a gente pode disponibilizar para quem se inscreveu. Tudo bem a gente passar os telefones ou e-mail de contato de vocês? Ok? Tudo Claro, bem. sem problema. Porque aí, se quiserem fazer contato diretamente com vocês, a gente deixa essa conexão. E se quiserem fazer um comentário de fechamento, sintam-se à vontade. Só quanto à continuidade do assunto que você estava falando da quebra, se eu não me engano, no primeiro dia você falou que o tomate chegou a perto de 10%, alguma coisa assim. Correto, Nossa meta correto. é 3% nos embalados, dentro dos nossos processos. Cerca de mais de 95% dos lotes alcança a categoria máxima das nossas avaliações de qualidade quando o lote chega no packing house. Tudo isso está atrelado ao nosso manejo de produção, mas as boas práticas até chegar no ponto de venda. Tá. Aí, os que estão a granel, esses sim sofrem um pouco mais, porque vai ser manipulado, aquilo tudo que nós já conversamos. Perfeito. Eu tenho uma pergunta que está aqui, Haná, eu vou passar para Sim. você, que foi a Lilian que comentou. A Lilian atua no supermercado Jaú, tá? Ela também é consultora. A gente tem conversado bastante. Jaú está no Uhum. interior de São Paulo, na região, na cidade de Jaú, nascido ali, e depois se expande pelo interior de São Paulo. É melhor receber o tomate verde? Essa é a pergunta dela. Pensando em pós-colheita, sim, mas pensando em sabor, não. Né? Porque se Tá. você tem um tomate, dá a brecha de colher um tomate muito verde, daqui a pouco também você tem um tomate excessivamente verde, e aí a qualidade, né, de comer ele mesmo, né, fica, né, ruim, né? Agora, em perdas, pensar simplesmente em perdas, sim, ele vai durar mais. Agora, quando você fala é ruim, por quê? Ele vai ter menos sabor, é Brix, Brix, ele não foi, não terminou, né, realmente a a maturação dele, né? formação. A Tá, formação dele. Então você acaba perdendo muitas qualidades dele, né? perfeito. Para contribuir um pouco aí, Jean, o sabor é Rachel. É uma combinação de bricks, sólidos solúveis, sais que estão disponíveis na solução do fruto ali, né? E a acidez. Então, quando ele é colhido muito verde, ele vai ter a tendência de, no processo de amadurecimento também, começar a fermentar, ele vai estar mais ácido e vai amadurecer a força, vamos dizer assim, e ele vai ter acumulado poucos sólidos solúveis, né? Então, o sabor, por isso que é comprometido, né? Perfeito. Nessa linha. Uhum. É muito importante isso, pessoal. Então, assim, vejam que é uma administração daquilo que se quer fazer. Se eu estou com um problema de abastecimento, porque está chovendo demais, ou eu tenho, né, alguma questão associada a excesso de calor, e eu tenho que manejar isso, eu recebo no CD, tenho lojas muito distantes, talvez eu tenha que comprometer o sabor para garantir o visual, Uhum. né? Agora, se eu tenho um CD que está mais perto das minhas lojas, eu tenho um raio de atuação mais rápido, que eu consigo ser rápido nessa logística, eu posso correr o risco de receber mais maduro, sabendo que vai melhorar o sabor, mas eu preciso ser muito ágil na logística para não perder no excesso na maturação e vai apodrecer, Exato, correto? correto. Porque a gente Tem precisa mais subir o uma pergunta. consumo, né? A gente precisa subir o consumo, né, Diego? Se a gente não tiver qualidade, o consumo vai cair em vez de subir, né? E isso é tão importante assim, na verdade, porque a gente está discutindo muitas vezes, não quero perder, não vai produzir, vai estar mais caro. Quando a gente fala de 10 vezes mais na Europa, ou em dois países da Europa, comparado ao Brasil, né? Se a gente subir 1 quilo a mais, É não muito. precisa ser as 10, né? É muita Né? coisa que vai aumentar de Nós subimos consumo vinte de e cinco tomate. por cento. Você subiu 1 quilo já. Pois é, pois é. É impressionante. E o Alex, só para fechar aqui, ele perguntou quando se fala de caixa, é caixa de 20 quilos? O Caixa de padrão é 20 20 quilos. quilos. Ok, combinado. Aqui tem uma outra pergunta também. Quando compramos, tem como saber se o tomate foi produzido como rasteiro? Eu acho que isso é importante também, né? Só com rastreamento. É Só com importante rastreamento, exigir só com os dados do rastreamento, rastreamento. porque o tomate rasteiro ele melhorou ao longo dos anos também, a genética dele. Então já não consegue diferenciar ele somente olhando para ele. Perfeito.
Perfeito. Tem uma coisa que a gente tem feito também, tá? Que isso foi feito junto com alguns produtores de tomate tutorado, que foi fazer análise de resíduo no tomate rasteiro. A gente começou também a fazer isso para ter uma noção. Eu queria dar uma notícia aqui em primeira mão, ela é extraoficial, mas na média, não pensando só em tomate, tá? A nossa conformidade para resíduos químicos do programa Rama este ano foi a melhor dos últimos da história, não é nem dos últimos anos, da história. Bateu 84% de conformidade. Eu não tenho o do tomate especificamente, mas isso é um resultado que até ontem nós tivemos uma conversa com a Abras. A gente espera conseguir comunicar isso de uma maneira boa para cadeia de abastecimento, para o consumidor de maneira geral. Porque é um ganho, é um trabalho de longo tempo, de longo prazo. Hanai e Davi acompanham isso e sabem o quanto que é difícil. E não significa que está mantido, pode ser que o ano que vem piore. A gente precisa seguir fazendo esse trabalho. Claro. Eu acho que tem uma última. Ah, aqui. Foi uma última pergunta, né? Sim, só duas perguntas, uma rápida aqui. A gente, na verdade, não somos nós que fazemos o monitoramento de resíduos, são laboratórios. Nós usamos dois laboratórios, a gente coleta o produto e manda para o laboratório. Então, tem programas específicos que nós participamos, realizando esta operação e enviando para os laboratórios. A gente faz esse procedimento. Isso é bem consolidado. Em relação ao controle de qualidade nas lojas, cada loja, cada um tem o seu, né? Eu acho que aqui a gente não consegue explorar isso agora, mas é um bom tema. A gente vai seguir nessa dinâmica aqui dessa jornada, nós vamos fazer outras mais para frente, e aí podemos trazer esse assunto. Seria interessante a Abras colocar os percentuais de perda dos itens no FLV. Ok, fechado. Existe uma intenção da Abra, sim, de trazer a eficiência operacional para discussão junto do programa de monitoramento de resíduos químicos. Essas coisas estarem ali não no mesmo ambiente, mas sendo apresentadas juntos, tá? Porque elas conversam. Então, acho que esse movimento está já partindo para isso. Gente, agora eu acho que explodiu o nosso horário aqui de verdade. Então, eu queria, Davi, Hanai, mais uma vez agradecer a todos vocês. A gente manteve o público aqui na casa dos 50 participantes o tempo inteiro, baixou agora no finalzinho. Muito obrigado mais uma vez por esta paciência, por estar aqui. Amanhã a gente vai falar sobre a folhagem, nós vamos trazer um outro especialista. Já vieram sugestões de falar de abacate, a Eide trouxe, né, de uva, de outras culturas aqui que são mamão também, que são relevantes para a gente poder ir compartilhando esse conhecimento e ir aprendendo a trabalhar com isso, com essas culturas. Então, obrigado, bom final de tarde aqui, meio de tarde para reta final do dia e espero encontrá-los amanhã novamente. Tá bem? Obrigado, Obrigado, Um grande pessoal. Jean. Bom abraço. trabalho a Obrigado, todos. Davi. Obrigado a todos. Obrigado, Hanai. Um Tchau, abraço. tchau. Tchau, tchau.